Glórias sejam dadas ao Senhor. E a palavra diz assim, 1 João 2,18: filhinhos, é já a última hora. Já é a última hora. Meus amados, se o apóstolo disse há 2000 anos que já era a última hora, que a vinda do Senhor estava próxima, e já passaram 2000 anos que ele escreveu isto, é porque a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus! Glória a Deus! Palmas para o Senhor Jesus! Esta é uma palavra que pouco nós ouvimos por aí pelas igrejas, na televisão. Eu não sei o que é que tem contra a volta do Senhor Jesus e não pregam. Mas a palavra diz, o próprio Jesus disse: eu voltarei. Meus amados, a justiça de Deus, a aplicação da justiça de Deus se caracteriza em salvar os justos e castigar os injustos. Glória a Deus! Salvar os que são filhos de Deus e castigar os ímpios, os desobedientes. Isso está na Bíblia Sagrada, e em duas grandes oportunidades Deus demonstrou que é assim mesmo. Deus não é brasileiro como muitos dizem. Eu vou deixar para depois, porque quando eu morrer, Deus, que é brasileiro, vai dar um jeitinho nisso aí. Ele vai passar a mão sobre a minha cabeça, porque eu também sou filho de Deus, e eu vou conseguir entrar nesse céu, nem que seja pela janela. Glória a Deus! Mas não é bem assim. Deus é amor, é muito amor, mas é justiça também. Aleluia! Deus zela e vela pela sua palavra para cumpri-la. E o próprio Jesus disse: naquele dia muitos baterão a porta do Filho do Homem e do Rei e dirão: mas mestre, Senhor, eu não profetizei em seu nome, eu não curei enfermos, eu não expulsei demônios. E então ele dirá: não vos conheço. Aleluia! Afasta-te de mim para o lago de fogo e enxofre. Isso é justiça, isso é juízo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que Deus mandou o dilúvio sobre a terra. Ele viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Desejos carnais, desejos sexuais pervertidos, violência sem limite. Então chegou na linha vermelha do Senhor. O Senhor nosso Deus tem uma linha vermelha. Ele é longânimo, ou seja, tem uma grande paciência, uma grande tolerância com o pecador. Mas chega um ponto, chega um limite entre o fazer justiça e o tolerar. Eita, Jesus! E essa linha vermelha só Deus conhece, nós não sabemos. Eita, Jesus! Se está perto ou se está longe. Deus é quem sabe quando deve derramar os seus juízos sobre a terra. E no tempo de Noé, naquele tempo em que a maldade estava fora dos limites, e Deus disse: basta. Chamou Noé e disse: mandarei o dilúvio sobre a face da terra. Noé é considerado pregoeiro da justiça, homem reto, justos diante do Senhor. Na verdade,
dessa geração só havia Noé e sua família, considerado justo. E Noé pacientemente começou a construir essa arca. Uma arca que tinha mais ou menos 135 metros de comprimento, 22 metros de altura, mais ou menos 13 metros de largura. Porque enquanto Noé estava construindo a sua arca, ele estava pregando a justiça e disse: olha, o tempo está próximo, está vindo, vai haver um grande dilúvio. E os escarnecedores riam da cara do velhinho. E ele construindo a sua arca. E chegou o tempo determinado. Os animais, casal de cada animal, de cada espécie. Diz a Bíblia que Deus fez com que os próprios animais se dirigissem para a arca, para serem salvos, para a multiplicação da espécie. Só os animais irracionais. Nenhum animal racional, nem um homem, nem uma mulher se dirigiu para a arca para serem salvos. Meus amados, hoje em dia, como é que vocês acham que está a violência? E como vocês avaliam que está a prostituição, a depravação, a inversão de valores? Como se encontra aqui neste Brasil? Cada vez mais aumentando. Agora mesmo está do jeito que o diabo gosta. Está aumentando consideravelmente aqui neste Brasil as práticas homossexuais. Porque o Supremo Tribunal Federal achou por bem dizer que o núcleo familiar, o núcleo constituído por um homem com um homem, ou por uma mulher com uma mulher, esse núcleo pode se equiparar e se equipara e se assemelha a uma família constituída de homem e de mulher. Então isso reacendeu os ânimos, se alegraram, e agora, com a ajuda da televisão, com os beijaços, com as novelas que vão surgir, com as entrevistas, com as igrejas de gays que estão surgindo e vão surgir mais ainda, a perversão vai mudar muito neste Brasil. E já está começando. Eu vi agora mesmo a irmã dizer que em Aquiraz, e não é diferente das outras cidades desse país, namoricos entre mulher e mulher está um fato comum, algo comum. Não tem mais pudor, não tem mais vergonha, se namoram, se beijam, se abraçam à luz do dia. Porque as autoridades deram o referente. A senha pode, agora pode tudo. Glória a Deus. E a igreja tem que estar preparada para essa situação. A igreja continuará pregando a verdade. A igreja continuará no mesmo ritmo, dizendo que a prática homossexual é pecado, e que os sodomitas, os efeminados, a parte que lhes cabe é o lago de fogo. Glória a Deus, aleluia. Palmas para o Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo não se intimidará por decisões da Corte Suprema, porque nós somos guiados, conduzidos, recebemos inspiração diretamente da Constituição maior, que é a Palavra de Deus. E então Deus abriu as porteiras das águas subterrâneas e as porteiras do céu, as torneiras do céu. Então choveu sobre esta terra 40 dias e 40 noites. E a terra ficou submersa durante 5 meses, 150 dias.
Tudo que tinha fôlego pereceu. Se salvaram Noé e sua família. Amém, Deus? Amém. E hoje, a igreja, como Noé fez, continua pregando a vinda do Senhor. A igreja continua pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a salvação pelo arrependimento. E as pessoas, como fizeram naquele tempo, dizendo: não, isso é confusão, isso é mentira, isso não vai acontecer, eu vou ganhar mais um pouco do meu tempo, eu vou ganhar a vida, eu vou usufruir dos prazeres da vida. Mas chegará o tempo em que não haverá mais tempo, porque, como diz o apóstolo: filhinhos, já é a última hora. Aleluia. E nós temos o exemplo de Sodoma e Gomorra, que está em Gênesis capítulo 18. O Senhor disse: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e seu pecado se tem agravado muito. A perversão sexual era tão grande nesse lugar que os anjos do Senhor, quando foram à casa de Ló, os homens da cidade, homossexuais, rodearam a casa de Ló, querendo ter relações com os anjos. Eles não sabiam o que era anjo. Tem gente nova aí, sangue novo, nós queremos conhecê-los. Foi preciso a intervenção de Ló. Não pode fazer uma coisa dessa. Eu dou as minhas filhas, mas não toquem desses homens. Ló ainda falou com os seus genros: vamos, porque vem destruição. Eles não acreditaram. Seus genros, aqueles que se iriam, casariam com seus filhos, não foram. Foi apenas Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Saíram apressadamente. E Deus fez chover fogo e enxofre e destruiu tudo naquela cidade. Glória a Deus. Deus livra os justos. Nos tempos da grande tribulação, os justos receberão livramento, como aconteceu no dilúvio, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Diz assim em 2 Pedro 2,9: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Diz a Bíblia Sagrada. Isso é a justiça de Deus. Nós vemos muito por aí dizer: não, Deus é bom e nós somos filhos de Deus. Epa lá, pare por aí. Todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Nós aqui somos filhos de Deus porque aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Está em João, no capítulo 1, versículo 12. Porque todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então há uma grande diferença entre ser criatura e ser filho de Deus. O mundo agora deve se preparar para o juízo final. E esse juízo vai começar com a vinda, com a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas onde está escrito, pastor, que ele vai voltar? João 14, versículo de 1 a 3, abra aí por favor, em nome do Senhor Jesus. O próprio Jesus está dizendo que vai voltar. E esse Jesus, que disse o seguinte, a respeito da sua própria ressurreição, ele disse: derribai este templo, falando do seu corpo, ou seja, podem me matar, mas ao terceiro dia eu ressurgirei dos mortos. Aleluia. E ele ressurgiu. Esse Jesus, quando soube da morte de Lázaro, ele disse: Lázaro dorme. Ele nem se apressou. Sabe por quê? Porque ele tinha convicção plena, ele tinha certeza de que ele iria ressuscitar Lázaro. E de fato ressuscitou. Esse Jesus que só falou a verdade, ele diz aqui:
na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Jesus está preparando lugar para você. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Dá glória a Deus. Vocês vejam, meus amados, que Jesus não se desliga da sua igreja. Por isso se diz que ele é o cabeça da igreja. A igreja é corpo de Cristo, corpo místico, espiritual do Senhor. Ele disse: nunca vou desamparar vocês, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele não se separa de nós. Na verdade, ele é o Emmanuel, Deus convosco, que está em nós. Aleluia, Jesus. E o Espírito Santo está preparando essa igreja. Uma das missões do Espírito Santo é preparar a noiva para entregar ao noivo no tempo devido. Mas há uma advertência dita pelo próprio Jesus. Mateus 25:13 diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Glória a Deus. Meus amados, nós devemos agir como soldados de Cristo. O soldado do exército está sempre bem preparado, com as suas armas de trabalho, sua farda, sua bota, sempre mantendo essa atitude. Por isso ele disse: vigiai, estai preparados, armados com as armaduras de Deus, porque nós não sabemos a hora. Há grupos religiosos por aí que querem adivinhar a volta do Senhor. Há grupo que há 200 anos profetizam mentiras, dizendo que o Senhor vai voltar. Por exemplo, disseram que ia acabar o mundo em 1914 e todas as igrejas iriam sumir na batalha de Armagedon. Não aconteceu nada, passaram para 1918 com a mesma afirmação, o mesmo lenga-lenga e a mesma mentira. Não aconteceu, passaram para 1920, nada aconteceu, passaram para 1925, agora é certo, o mundo vai se acabar. Não aconteceu em 1925, passaram para 1975, deram 50 anos, os anos passam depressa. Passou, nada aconteceu. Agora estão dizendo que será em 2034. Glórias sejam dadas ao Senhor. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Jesus! Glória a Deus! Parece que eles não leem a Bíblia. Está escrito: ninguém sabe o dia e a hora. E querem dar uma de adivinho. E Deus condena os adivinhos. É verdade. Aí não recebemos uma revelação. Revelação coisa nenhuma. É mentira do diabo. É engano puro. Eu recebi ontem uma mensagem de uma senhora já com 50 e poucos anos. Eu fui encaminhada para esse grupo através de meus pais. Deixei de estudar porque diziam que o Armagedon estava próximo. Eu parei meus estudos. Depois eu notei que era uma desilusão, era uma mentira, era um engano. Eu saí do grupo e fui desprezada pela minha mãe. E hoje eu sofro porque não continuei meus estudos, trabalho, ganho miseravelmente. E tantos outros casos de que eu tenho tomado conhecimento. Meus amados, 1 aos Tessalonicenses 4. 16 e 17. É o registro mais detalhado, mais objetivo que nós temos da volta do Senhor Jesus.
Primeira aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Que diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus! Aleluia, palma para o Senhor Jesus. Meus amados, quero dizer que Deus, para o pecador, Ele tem o perdão, e para a morte dos seus, Ele tem a ressurreição e a vida eterna. Glória! Aqui fala exatamente da vida eterna. Nós passaremos pela morte, mas nós venceremos a morte na ressurreição. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor descerá do céu com alarido, com força, com poder, com glória. Jesus vem agora, meus amados. Não é para pregar boas novas, não é para perdoar. O tempo de perdoar, o tempo de pregar o Evangelho é este aqui agora. O que a igreja do Senhor Jesus faz todos os dias nesta terra. Nós somos os pregoeiros da justiça, do Evangelho, como foi Noé naquele tempo. E acontecerá este arrebatamento e a ressurreição dos mortos, não abrir e fechar de olhos. O poder estupendo. Olha, abre e fecha teus olhos. Você já foi arrebatado. É assim mesmo, Jesus! É poder tremendo! É glória! Fui. É verdade. Eita, que palavra boa, Jeová! Existem duas igrejas, uma visível e outra invisível. A visível é que nós vemos aqui. Nós não podemos ver a igreja invisível. A igreja invisível é aquela dos que já morreram em Cristo. A igreja, né? Aleluia! O Espírito que está na glória, esperando essa ressurreição. Deus vê, nós não vemos, nós não sabemos. Há 10 anos que morreu, se morreu com Cristo, mas Deus vê todos. Deus conhece cada um pelo nome. E quando chegar o dia fatal, essa igreja invisível aos nossos olhos ressuscitará. E imediatamente a Bíblia não diz que vai demorar algumas horas, não precisa. Nós que estivermos vivos na vida do Senhor Jesus, seremos arrebatados a si mesmo. E iremos todos nós, aqui diz, nós e eles, todos juntos, para se encontrar com o Senhor Jesus. Aleluia. Como é, pastor? Eu não estou entendendo. E aqueles que foram cremados? Ou aqueles que morreram no fundo do mar? Ou aqueles que não têm mais nenhum vestígio de corpo? Como é que vai ressuscitar, pastor? Eu pergunto para a igreja: há alguma coisa impossível para Deus? Quando Deus te operar, quem impedirá? Aleluia. Glória! Se o homem que não chega nem aos pés da sabedoria e do poder de Deus consegue, através de um fiozinho de cabelo, qualquer coisa, extrair lá o DNA e saber e conhecer a origem e de quem é aquele corpo e tal e coisa lousa, como é que Deus não vai poder
encontrar na natureza que ele criou um vestígio daquele corpo. Glória a Deus. Aleluia. E não precisa não Deus procurar. Deus conhece cada um individualmente. Deus simplesmente diz, ó, refaça aquele corpo que morreu, não precisa eu estar procurando não. Ele refaz porque tudo ele pode. Palma para o Senhor Jesus. Ao Senhor, é verdade. É Deus de poder. É verdade. Glória ao teu nome, Deus. Creio, Deus. Não, pastor, mas o senhor não conhece a ciência. Existe uma força de gravidade na Terra, quem já estudou aqui esse assunto sabe, feita por Deus, faz com que a Terra atraia tudo para o seu centro. Como é que nós vamos subir com essa força da gravidade? Na Lua, quando os astronautas vão à Lua, eles precisam ter uma roupa, um uniforme, uma indumentária muito pesada, muitos quilos, para não flutuar. Porque lá a força da gravidade é mínima. É diferente daqui. Acontece que a força da gravidade do Senhor Jesus, quando vier, é 1000 vezes superior. Ele vai atrair esses corpos todos para si. Palma para o Senhor Jesus. Não abrir e fechar? E ele diz: levarei vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus sempre esteve junto à sua igreja. Glória a Deus. Ele sempre esteve junto com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Ele ressuscitou, mas já passou 40 dias nesta terra, todo o tempo em comunicação com os seus. Ele não foi visitar Herodes, a autoridade, olha, eu voltei, não, sempre com o seu povo. Ele disse: ensinai este evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do Glória a Deus. E o que vai acontecer minutos após o arrebatamento? Milhares de aviões desgovernados vão cair nos mares e sobre as cidades, porque o piloto era crente. O copiloto, o ímpio, iníquo, vai olhar para a sua esquerda e dizer: cadê o homem que estava aqui? Vai chamar a aeromoça e dizer: olha, o piloto sumiu, eu não sei dizer nada. Chega a aeromoça, desce no avião e olha, está faltando muita gente, o que está acontecendo? Vão ligar para a torre: olha, o avião está desgovernado, está só com o copiloto. E a torre não responde, porque quem estava na torre era crente e também já subiu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A mãe vai ligar para a filha, distante: minha filha, tudo bem por aí? A empregada atende, dizendo que é filha, ela desapareceu, não está mais aqui, estava falando com ela, de repente ela subiu. Não, eu não posso entender isso. Entenda, já está dando na televisão aí, está havendo um grande rebuliço, algo estupendo no mundo, pessoas desapareceram. Aquela igreja barulhenta, a gente não acha mais. Aquele povo barulhento, tudo sumiu. Carros desgovernados. Aleluia. Milhões de acidentes nas grandes cidades. O clamor geral. E muitas pessoas dizendo: mas São Benedito, eu preparei a minha filha, eu dividi para casar com aquele crente, porque ele tinha dinheiro e parecia ser uma pessoa boa. E o Senhor me prometeu, São Benedito, e agora o meu futuro gênero sumiu. O que foi que aconteceu? Fica aí com os seus santos, viu? E não se cuide não, porque foi força, foi poder de Deus que levou a
as televisões ímpias vão chamar os adivinhadores, aqueles que jogam búzios, todo fim de ano eles chamam, né? Para dizer o que aconteceu. Aí eles jogam os dados para lá, o búzio, jogam as cartas, e não obtém resposta nenhuma. Eles vão dizer: eu não sei o que aconteceu. Nós sabemos o que acontecerá. Nós sabemos. Enquanto isso, a igreja está na glória. Aleluia. Graças a Deus. Enquanto isso, nós estaremos com o Senhor, porque nós demos crédito à palavra do Senhor. Assim como Noé fazia naqueles tempos, ninguém dava crédito. Hoje ninguém quer dar crédito à palavra do Senhor. E a igreja continua dizendo: Cristo voltará para fazer justiça. Eu creio, Deus. Que palavra boa, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 2 Pedro 3, versículos de 1 a 14. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsistiu, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E no versículo 17: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém e amém. Glória a Deus. Você está preparado para a vinda do Senhor? Está preparado para esse dia? Mas para onde é que Jesus diz novamente que voltará? O penúltimo versículo da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, ele diz claramente: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. A igreja pode dizer comigo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Fraco. Maranata, vem, Senhor Jesus. Oh, glória. Palma para o Senhor Jesus. Meus amados, é necessário que o Senhor venha, porque a nossa redenção, enquanto Ele não vem, não é completa. A nossa redenção só se completa com a vinda do Senhor Jesus Cristo.
Porque a vinda do Senhor Jesus Cristo é o começo de outros eventos. Em seguida, arrebatamento da igreja, começará a grande tribulação, começará o ministério do anticristo. Durante 3 anos e meio, esse homem surgirá como um grande líder internacional, que irá resolver o caos do mundo em decorrência do arrebatamento da igreja, de milhares de empresas que não podem mais sobreviver por falta de empregados, por falta de executivos, pelos desastres que aconteceram. Então esse homem surgirá dizendo que tem poderes especiais para solucionar o problema mundial. E com uma boa conversa enganará a muitos. Na verdade, o anticristo é a encarnação de Satanás. O mundo só não está pior hoje por causa da presença da igreja. Glória a Deus. Por causa da presença do Espírito Santo. Aleluia. Mas depois que essa igreja subia, aí os depravados, os devassos vão tomar conta desse mundo. Mas vão entrar numa grande peia, numa grande aflição, porque passados 3 anos e meio, esse homem bom, ele vai tirar a sua máscara e vai começar a perseguir. Ele vai instituir uma só religião no mundo, e todos são obrigados a participar desta religião, sob pena de receberem o martírio. Haverá então um só governo mundial, uma só moeda, uma só força de segurança, uma só igreja. E todos terão que se identificar com o número da besta. Um chip que poderá ser na testa ou aqui na costa da mão. Será um número identificador e será controlado. Todos serão controlados através desse chip, porque ali estará todas as informações sobre aquela pessoa.